Como é que vão? Tudo bem? Paz? Eu primeiro quero dizer para vocês que é um prazer falar com vocês, estar de novo encarando vocês, cara a cara, assim, né? É muito importante. O que nós espíritos temos sempre que dizer para vocês é o seguinte: é fundamental vocês fazerem um discernimento entre realidade e ilusão. Vocês terão que entender muito bem isso. Vejam, fantasia, todos nós, quando encarnados, temos. Mas não dá para confundir fantasia com realidade. É muito importante que cada um se detenha um pouco e verifique até onde vai a fantasia e o que é a realidade. E com dignidade, espírito público, dedicação ao bem, comece a administrar um cotidiano diversificado, variado, intenso, que coloca vocês diretamente frente à realidade. Dura às vezes. E por que é dura? Por exemplo, é muito duro ver alguém que vocês querem muito bem, de repente deixar a Terra. É duro, é difícil. Eu vivi na Terra, eu sei que isso é difícil. No entanto, é muito importante vocês entenderem que compõem a realidade que vocês, enquanto estiver encarnado, da Terra. Quando vocês reencarnam com uma sinalização para um determinado tempo, uma margem, por exemplo, hoje de 10 anos. Já foi de 6 meses, de 2 anos, hoje é de 10 anos. Tendo em vista a alimentação melhor, os elementos todos, é 10 anos. É evidente que um indivíduo que permaneceu, por exemplo, casado, em matrimônio, 60 anos com outra pessoa, não é? Ao desencarnar, é um impacto naquela realidade. Administrar aquela realidade. Mas tem que administrar. Tem que parar um pouco e entender que continua. E enquanto estiver sob o efeito da Terra, deve todos os dias saber administrar essa escolaridade. Às vezes com chamamentos difíceis, outras vezes vejo com uma dimensão, uma verdadeira provação. Mas é preciso não esmorecer. É preciso corajosamente tocar o barco para frente e saber, inclusive, um momento oportuno para reações que sejam brandas, severas, mas brandas. Aqui o médium espírita deve saber que nós temos que permanentemente agenciar o social, agenciar a outra pessoa, fazer uma agência no nosso próprio ser e, em hipótese nenhuma, esquecer que nós estamos educando, veja, nós estamos aprendendo, isso tudo com disciplina. É fundamental disciplina. Quem não tem disciplina não consegue fazer de maneira nenhuma um processamento do que está vendo de novo, do que está sentindo, por exemplo, como mensagem, do que recebeu como informação, como comunicação. Então é preciso disciplina. Vocês devem se perguntar muito, será que eu sou uma pessoa disciplinada? Por isso o trabalho é tão importante, porque ele é disciplina. É preciso chegar na hora, é preciso cumprir as metas, é preciso ter uma dimensão extraordinária para aceitar o diferente que está no trabalho, que nem todas as pessoas são iguais. Então ele é disciplinador. Por isso é tão importante que vocês estejam dispostos a uma disciplina pessoal. Isso para que vocês vivam essa realidade. Não pode viver em ilusão. Esperança não é ilusão. É uma somação de tudo que vocês viveram nos registros informacionais e que a razão de vocês traz à tona nos momentos, às vezes, que vocês estão sofrendo impactos. Tenha esperança. Tenha esperança. Então, eu aconselho a vocês todos a consultar permanentemente, pelo menos uma vez ao dia, a maior de todas as cátedras a que vocês entram em contato, que é a Cátedra da Razão. Cada um de vocês, e nós espíritos também, nós temos conosco um grande catedrático, um sujeito extraordinariamente potencial, uma faculdade, não é um espírito, somos nós. E que nós precisamos, nos momentos de muita alegria, de média alegria, ou de muito sofrimento, nos determos num determinado local e fazermos um mergulho no nosso ser, perguntando a nossa razão: o que é que eu devo fazer? O momento é crítico e difícil. O que é que eu devo fazer? Não podem os irmãos ficar ausentes de consultar a razão.
Nem imposto. Não deve, porque eu vou procurar um padre, um pastor, um espírita. Não. Antes, procure a cátedra própria, o conhecimento próprio. Às vezes não valeria nada a reencarnação. E essa cátedra própria, esse potencial, essa faculdade que vocês têm interna, ela vai, ao ser consultada imediatamente, fazer comunicação extraordinária. E os médiuns receberem em forma, inclusive, intuitiva, a mensagem construtiva. O que vocês não podem é se ausentar de vocês mesmos, numa expectativa que os outros devem ensiná-los e devem trazer caminhos para que vocês possam percorrer. Vocês devem ser muito fortes para saber qual é o caminho que vocês devem percorrer e, num sentido de súmula, o que é que a razão disse a vocês. Isso é de fundamental importância, tem significação transformacional e opera sempre para melhor. O que acontece é de que o país, as universidades e o ensino de um modo geral, tem dificuldade de, nesse momento, fazê-los sensíveis a um autoconhecimento. E é muito importante que cada um faça autoconhecimento, para que ele possa fazer autodeterminação. Ele tem que se autodeterminar. O que é certo, o que é errado, o que é que eu devo fazer, o que é que eu não devo fazer. Outro elemento fundamental são os encontros à vida. Vocês aqui na Terra vão fazer encontros diversos. Vocês vão encontrar pessoas de todas as qualificações culturais, de todos os graus de inteligência e de cultura, porque é nessa diversidade onde vocês veem, por exemplo, o erro da outra pessoa, o acerto, a inteligência para administrar e resolver um problema que vocês tinham dificuldade, e vocês vão fazer súmulas e recolher aqueles elementos todos, os modestos, os orgulhosos, os vaidosos, os pseudos intelectuais, que estão sempre repudiando como se eles fossem primeiro o dono da verdade, e eles representam todo o conhecimento e a luz do espaço. Não se iludam com isso. Aqui não tem ninguém, nem nós espíritos, ao nos manifestarmos, podemos nos iludir que representamos súmulas perfeitas de um absolutismo integral. Não. Vocês precisam ter a coragem, todos os dias, de reconhecer na diversidade os diversos elementos, portanto, os pontuais que trarão a vocês as mensagens construtivas e que, passando pela razão, elas vão imediatamente se aperfeiçoar e vocês vão registrá-las como acervo próprio. O que devem fazer é não estar permanentemente se lastimando. Vocês devem ser criaturas muito francas nessa caminhada da Terra, sem destruir as ilusões do próximo. Deixem a cada pássaro o seu voo, a cada campo as suas flores. No entanto, não porque o outro vocês percebem que é ilusão, que vocês vão se somar à ilusão dele. Nós não queremos que vocês façam cooptação e que vocês componham-se em torno do erro. Nós queremos que vocês procurem permanentemente a verdade, pelo menos aquela que vocês podem alcançar através da prontidão que vocês tiverem. No entanto, não de maneira nenhuma se arroguem como poderosos ou como criaturas que nesse momento podem resolver todas as questões e que estão acima da média. Há uma superioridade em vocês. Nunca. Aqui não é dado a ninguém isso. Todos dependem de todos. Quando vocês estiverem muito cientes de que vocês foram muito fortes, lembre-se daquela mulher que ensinou vocês a reunir as letras do alfabeto e as vogais. E que vocês disseram e leram casa, o tijolo. Quando as coisas estiverem difíceis, ou vocês estiverem no auge do poder, ou das coisas extraordinárias, vocês lembrem-se quantas vezes pessoas se sacrificaram para que vocês fossem felizes. Pensem, por exemplo, nos pais que já não estão aqui, ou na mãe, e que, quem sabe, algumas vezes tiveram vontade de comprar um vestido novo, um sapato novo, ou alguma coisa, mas lembraram que tinham que pagar os estudos de vocês e se sacrificaram para fazer isso, ou até estranhos. Então não se deve de maneira nenhuma, até por um sentido de gratidão à humanidade, se achar independente e alguém que está acima de todos num processo de poder, não só aconselhar, mas determinar. Esses são os medíocres, são os péssimos governos, são os péssimos administradores, são aqueles que não sabem, em hipótese nenhuma, fazer, não é, síntese de vida e aproveitar para colocar da melhor forma possível, ou administrar, ou fazer, ou deixar de fazer. Nós ainda queremos lembrar a vocês que nós temos, nesse momento, uma responsabilidade, e o irmão Antônio Gri, que é
o grande capacitor, e que tem nos trazido aqui mensagens, exatamente com uma contextualização nova da doutrina dos Espíritos, está nos pedindo que a gente fale um pouco sobre a força e a composição da educação espírita para os médiuns. Como é que nós devemos, nesse momento, pensar sobre o educar no Espiritismo? Então, ele diz o seguinte: em primeiro lugar, nós devemos fazer, vejam, um conhecimento, uma sabedoria, vejam, do conhecer. O que é o conhecer para nós? Nós precisaríamos pensar um pouco e, a nível de sabedoria, chegar, evidentemente, a essa expressão do conhecer. Depois nós precisamos compreender como é que nós vamos saber fazer as coisas. O que é saber fazer as coisas? E de que maneira nós operamos para saber fazer as coisas? Que é muito importante esse saber fazer as coisas. Depois, nós devemos evoluir para um saber se integrar com as outras pessoas. Como é que eu me integro com as outras pessoas? Como é que eu as educo? Como é que elas me educam? Como é que eu tenho diálogo com elas? Como é que eu as perdoo? Como é que elas sabem me perdoar? Então, como é que eu participo dessa dimensão de grupo? E depois, por último, é saber ser. Como é que eu sou dentro dos estágios em que estou vivendo? Como é que eu sou como filho, como pai, como irmão, como alguém que ama alguém? Como é que eu sou? Eu sou vaidoso, eu sou uma pessoa cheia de sensibilidades, no sentido de sempre querer me proteger e achar que os outros devem até mesmo se humilhar para me fazer mais feliz. É preciso sempre, sob todos os pontos de vista, até o último suspiro da terra, estar preparado para se reformar. E reformar de dentro para fora, no sentido de melhorar as relações humanas, de melhorar o entendimento, de melhorar a luz interior. O fundamental aqui na Terra é não perder a experiência de aprender. É fundamental. Vocês todos, nós temos ímpetos. Vejam quantos de nós ainda está lúcido, ele está sobre um manto, evidentemente, de proteção, mas quantas lutas tivemos. Brigamos corpo a corpo. Brigamos com pedras, com paus, depois com arma branca. Brigamos, evidentemente, com armas de fogo. Usamos canhões, brigamos no mar, em terra, fomos até para o ar, já brigamos até no ar. Então vejam que em todos nós há registros intensos de grandes encrencas, de grandes contraditórios, de grandes, evidentemente, lutas para às vezes fazer valer a nossa vontade. Por isso é fundamental, quando contrariados, se detenham um pouco e perguntem a vocês mesmos se vocês não podem se conter. Eu não vou agredir. Eu não devo agredir. Quero, por último, fazer uma ressalva aos familiares. Vocês reencarnaram nos locais que vocês precisavam reencarnar. É preciso paciência com a mãe, o pai, particularmente os mais velhos. É preciso paciência com os tios mais velhos, com os parentes mais velhos, com os irmãos. É preciso paciência com a família. Quem não tem paciência com a família paga um preço muito alto. Muito alto. Não espere que os filhos de vocês venham trazer para vocês, nesse momento, o que vocês, quem sabe, estejam fazendo para os mais velhos hoje. Quem sabe, em face de um contingencial e de uma pressão social interna de vocês, em hospitais, em casas de tratamento de velhos. Não sofram por isso. Sejam fortes e não façam para os filhos uma expectativa que eles venham trazer para vocês benefício. De maneira nenhuma. Sejam preparados aqui na Terra para tudo. Até mesmo para ser seccionado da família com consciência, como eu tenho assistido pessoas em asilos, sem necessidade nenhuma de estar asilados, porque quem tem Alzheimer, quem está senil, é melhor que fique junto com os outros para fazer um tratamento. Mas quem não está assim, é uma judiação. É uma falta de consideração com o ser humano. No entanto, é um velho que às vezes é trôpego para caminhar e lá está no asilo com lucidez plena, até por benevolência dos funcionários e dos médicos ali, ele ajuda a conversar com um, falar com o outro, é como passa o tempo. No entanto, não dá para esperar de maneira nenhuma, não façam esperando nada. Se vocês ainda são daqueles que vocês fazem, se uma expectativa de que amanhã venham trazer benefícios para vocês, parem de fazer, porque não virá o benefício. Nesta vida, não. São raros os reconhecimentos. Eu já disse e vou repetir para vocês.
gratidão é iguaria rara. Quem sabe até dos deuses, se houvesse deuses. Como não há gratidão. Recompensa é prato ingratidão é prato diário. Todos os dias, quem sabe, vocês terão a ingratidão. Eu proponho aos médiuns espíritas que sejam profundamente gratos a quem estendeu as mãos a vocês. Muito gratos. Que haja em vocês um espírito de gratidão, até mesmo para melhorar a humanidade. É preciso melhorar a humanidade. Nós, espíritos que vamos às frentes de guerra, é lastimável ver o ser humano morrendo pela metade, porque metralhadoras, cortou praticamente o indivíduo. É horrível isso. É pavoroso. É preciso mudar. Outro, é preciso que vocês todos comecem a tratar todos os seres vivos não como coisa. Chega de tratá-los como coisa. Está atingindo um nível, vejo, de crueldade para com os seres vivos, que é horrível. São corredores onde vão os carneiros, que vão percorrendo devagar, laçados por uma perna traseira, dependurados, vem-se com uma máquina como fosse aquilo de cortar mata, de derrubar árvores, e vão cortando-se a cabeça. É evidente que não é possível uma coisa dessa. Vejam nesse momento o abate do boi. E vão nessa sucessão vendo a crueldade ainda humana. Vocês pensam que isso não repercute sobre vocês? O primeiro passo é que o Congresso Nacional imediatamente reconheça de que nenhum ser vivo é coisa. Nem as bactérias. Nada é coisa. São seres que têm uma percepção, pelo menos do seu espaço. São seres vivos, meus amigos. Não os entendemos, mas é preciso, nesse momento, protegê-los. Custe o que custar. Eu estou imaginando a desproteção dos animais mais chegados que vocês domesticaram. Cavalos, a vaca, que dá leite, o cachorro que cuida e late para vocês, e nessa sucessão, e os gatos, e esses elementos todos. Por favor, tratem, vejam, esses animais todos no sentido de vida. Não mais como coisa. Eles não podem ser tratados como coisa. Eles precisam ser tratados com uma dignidade da concepção de vocês para com o mundo, da percepção de vocês para com o mundo e da consciência de vocês para com eles no espaço que vocês estão vivendo. Que Deus os abençoe, que Jesus os ilumine, que vocês sejam muito felizes.